Meninos e meninas, beleza? Bora para mais um videozinho. Vamos agora falar um pouco sobre o viés das nossas funções, né? Que são alguns valores que nós vamos ter a mais, né? E utilizarmos agora das somas dos nossos valores, né? A partir de agora nós vamos começar a trabalhar com valores de multiplicação de vetor, né? Nós vamos trabalhar simplesmente só colocando alguns valores, é bem mais fácil a gente trabalhar com multiplicação de vetor e vocês vão ver por quê, tá? E então é o seguinte, aqui veja que aqui nós temos a nossa implementação numérica e a única coisa que eu só pequei no vídeo anterior, né, é que eu esqueci que era só para, eu vi aqui que é só pegar e multiplicar por valores negativos, né, que não tem problema nenhum, aí eu chego no meu resultado ao qual eu quero, né, que é simplesmente só o inverso da porta E, tá? Então é isso aí. Agora nós vamos trabalhar o quê? Nós vamos começar a trabalhar com alguns valores a mais, né? Neste caso um valor a mais, que é o valor de viés. Então, se eu fizer aqui uma função, né, vamos colocar aqui um eixo x e um eixo y, bem simples, tá bom? Coisa bem bobinha. Se eu fizer uma linha aqui, digamos que ela seja uma linha reta, né, eu posso falar que meu y é igual ao meu x. Então, conforme meu x aumenta de uma forma linear, né, o meu y também aumenta. Veja que ele começa do ponto zero e vai subindo. Se eu fizesse uma linha um pouco diferente, eu fizesse uma linha que começasse daqui, por exemplo, mesmo ela sendo paralela, eu posso falar que o quê? Y é igual a x mais 2. Então, minha função ela começa já um pouco acima. Se eu pegar uma linha aqui, por exemplo, né, que ela também é paralela, digamos que ela seja paralela, né, tirando minha coordenação motora ruim, né, é igual a x menos 2. Então, veja que esses números aqui, o mais 2 e o menos 2, eles são valores que eles influenciam logo de cara na nossa função. Então, se nós não inserirmos qualquer valor dentro da nossa função, esse valor em si ele vai estar sendo trabalhado, tá bom? E aí nós temos nós temos o nosso viés, né? Não sei se vocês já viram, né, que é a nossa constante, que é esse valorzinho que é o b de muitas das funções que nós, ou não sei se vocês já viram, né? Eu já vi bastante, que são as funções de são várias funções, né? Nós temos as funções, por exemplo, aqui dos perceptrons que nós vamos usar, né? De algumas funções de para você fazer uma regressão linear, por exemplo, né? Você vai ter que ter aonde é que começa e aonde termina. Esqueci o bendito do nome, né? O nome técnico aqui para onde ele começa, onde ele termina na função, né? Onde ele, na linha, né? No eixo x, no eixo y e assim por diante, tá bom? E como que nós poderíamos fazer na função? Simplesmente tacar aqui, ó. Nós simplesmente tacamos um b a mais aqui no meio, tá? Veja que aqui era x w1 mais w2x2 mais b, né? E assim por diante. Só que aqui agora nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer uma multiplicação de vetor, né? Agora é uma multiplicação de vetor, não é simplesmente só a gente pegar aí uma multiplicação em cima da outra, tá bom? Então, nós vamos utilizar agora, né, do NumPy. É uma biblioteca que vai ser usada, né, para esse tipo de multiplicação. Tá? Import NumPy as NP. Caso você não tenha, só você abrir lá o painel de comando do Python, escrever pip install NumPy. Ou se você já baixou o Anaconda, né, já vem com o NumPy tranquilamente. Beleza? Então, é o seguinte. Agora nós vamos fazer o quê? Agora nós vamos trabalhar, vamos refazer a nossa porta E, só que com multiplicação de vetores. Então, vamos lá. Def, vou chamar aqui de porta E vetor, tá? x1, x2, só para a gente não confundir. Ok? Então, vai ser x, vai ser igual ao quê? np.array, essa é a função que a gente vai usar, né? E aqui a gente passa uma lista dos valores que nós vamos passar, que nesse caso vai ser o x1 e o x2. Beleza? Aqui é o nosso x. Aqui vai ser o quê? Vai ser o peso, né? O w neste caso vai ser o peso. Eu vou mudar aqui a critério de exemplo, tá bom? Eu vou
no livro em si que eu estou usando, ele está como W, caramba, 4, mas eu vou usar aqui vou usar um português um pouco mais claro, tá bom? Mais para frente a gente vai usar de valores mesmo, com essas letras mais simples, mas aqui eu vou usar de uma forma mais clara, tá? Então eu vou colocar aqui vetor, vou chamar de vetor mesmo, tá? Vetor parâmetros, então vou chamar aqui de vetor pesos, np.array, e aí a gente vai colocar uma lista, que neste caso vai ser o 0.5 novamente e o 0.5, né? E aqui nós vamos colocar o peso, né? Que de qualquer jeito esse peso vai estar aqui, né? Peso ou viés, vou chamar de peso, vou chamar de viés, né? Melhor. Ou meu B, vou colocar P porque na minha cabeça eu vendo B, fica B melhorzinho. Neste caso vai ser menos 0.7. Por que menos 0.7? Né? Por que menos 0.7? Vocês vão ver o porquê. Então, por exemplo, se eu tiver aqui, aí eu vou fazer o quê? Vou fazer aqui o resultado, vamos chamar assim de resultado, né? np.sum, que é a soma dos vetores, né? Que neste caso vai ser o vetor parâmetros vezes vetor pesos mais B. Então, quais são os possíveis resultados que nós temos aqui? Então, por exemplo, se eu colocar 0 e 0, beleza? Se eu colocar 0 e 0, vai multiplicar 0 por 0, vai dar 0, ok? Menos 0,7, eu vou ter um valor menor. Eu vou ter um valor que vai ser menos 0,7, beleza? Então, vamos colocar aqui no... Vamos escrevinhar ele aqui, tá? Então, tratando dessa função, se eu colocar aqui 1 e 1, vamos do 0 a 0, tá? Vamos ao contrário, 0 e 0. Qual que é o resultado que eu vou ter? Eu vou ter menos 0,7. Beleza? 0,5 vezes 0 é 0, mais 0,5 vezes 0 é 0, menos 0,7, eu vou ter 0,7. Se eu tiver 0 e 1, que é a mesma coisa que 1 e 0, tá? Então eu não vou me repetir. Então vou ser 0,5 vezes 0 é igual a 0, mais 0,5 vezes 1 é igual a 0,5, menos 0,7 vai ser menos 0,2. E vai ser a mesma coisa para esse aqui, tá? 1 e 0 vai ser, deixa eu fazer um pouquinho menos feio, tá? Que é 0,2, né? Então descendo um pouquinho mais, que vai ser o mesmo resultado. 1 e 0, menos 0,2. E aqui 1 e 1. Qual que é o resultado que eu vou ter? Aqui eu vou ter 1. Beleza? 0,5 vezes 1, 0,5. 0,5 vezes 1, 0,5. 0,5 mais 0,5 vai dar igual a 1. Menos 0,7. Eu vou ter o quê? Eu vou ter 0,3. Então, qual que é o valor que eu posso colocar aqui para retornar 0? Lembremos que é desse jeito aqui que nós temos que programar. Poderia ser diferente? Poderia, mas vamos manter o padrão, tá? Então tem que ser menor ou igual à minha linha de corte. Qual que é a minha linha de corte que eu poderia ter aqui? Em cima desse? Poderia ser, por exemplo, menor que 0. Poderia. Poderia ser menor que 1. Poderia ser ou menor que 0,1. Menor que 0,2 ou menor ou igual que 0,2 também dá. Menor ou igual que 0,3 não. Menor ou igual que 0,3 já dá problema. Então eu posso fazer o quê? Eu posso fazer aqui minha função. Eu posso colocar aqui if resultado menor ou igual a 0. Ele retorna 0. Caso não, retorna 1. Essa é a minha porta E de vetor. Tá bom? Então vamos colocar aqui def porta perceptron, né? Ou vetor. E aqui vai ser x1, x2. Ok? Então a mesma coisa eu vou colocar aqui, né? Vetor. Eu posso deixar o mesmo peso? Posso. Posso. Vamos ver. Se eu fizer com isso daqui, se eu fizer exatamente desse jeito, minha porta ou, eu tenho que, todos estes três aqui tem que dar 1, né? Todos esses três aqui tem que dar 1 e este daqui tem que dar 0. Com valor negativo, com um viés negativo, daria certo com B negativo?
eu teria que colocar o quê? Eu teria que colocar o meu viés, eu teria que colocar meu valor menor que 0,7? Dá, né? Mas não fica muito legal, né? Seria bom se a gente tivesse, por exemplo, valores menores que 0, valores menores que 1, né? Dá para a gente forçar desse jeito, simplesmente só pegasse igual e colocasse um valor menor que, por exemplo, 0,7? Dá? Desculpa, me enganei. Não dá. Não dá certo. Por quê? Porque esses três aqui tem que dar certo. Ah, então teria que ser um valor, poderia ser um valor menor que 0, menor ou igual que 0,7, por exemplo. Desculpa, aí retornaria 0. O resto retornaria 1. Mas vamos tentar fazer com um valor menor que 0, né? Então qual seria um valor que a gente poderia colocar, por exemplo, né? Então, esses dois aqui, vou fazer somente aqui. Então, vamos colocar, sei lá, para dar um valor menor que 0, ou maior que 0 neste caso, né, para simplesmente a gente retornar 1. Porque o único valor aqui que eu teria que ter, aqui eu teria que ter um valor negativo. Então aqui teria que ser mais ou menos assim, menor que 0,1. Teria um viés, por exemplo, um B de 0,1 daria certo? Então, se eu colocasse aqui menor, se 0,0 daria menos 0,1, que é negativo, tá? Aqui daria 0,4. Aqui também daria 0,4. E aqui daria 0,9. Daria certo? Daria. Se eu fizesse um viés de menos 0,1, daria certinho. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, vou copiar tudo, tá? Veja aqui como nós já estamos copiando, já não é muito legal, né? Mas eu vou colocar, por exemplo, um vetor de 0,1. Eu vou copiar aqui, né? Então, pelo menos por enquanto, eu posso tacar aqui a porta e vetor. Opa, posso tacar minha porta e vetor e eu posso tacar minha porta ou vetor. Esse daqui eu vou, por enquanto eu vou comentar. Pum. Dá certo? Se eu colocar um vetor, se eu colocar um parâmetro de, por exemplo, menos 0,2, menos 0,3, menos 0,4, menos 0,5. Se eu colocasse um valor aqui maior que 0, já não dá muito certo. Né? Se eu colocasse, se eu, por exemplo, colocasse aqui 0, daria certo? Se eu não tivesse viés, daria. Agora, se eu tivesse, por exemplo, um valor de 0,1, aí já não dá certo. Então veja que assim, você está vendo esse processo que a gente está fazendo? De ficar vendo parte por parte para poder ver qual que é o valor certinho que a gente teria? Isso é um aprendizado de máquina. Praticamente falando, a máquina que vai fazer esse processo, vai ver qual que é o peso certinho para a gente poder ter um determinado valor. Né? E agora, e a NAND? Como é que ficaria? Né? Então aqui eu tenho aqui o def porta, não ou. Vou chamar aqui de NAND já, tá? NAND vetor. Beleza. Quando a gente fez aqui, a gente viu que é um valor negativo. Né? A gente viu que é um valor negativo. Então, vou meter aqui o menos 0,5 e o menos 0,5 da mesma forma. Então, vamos voltar para o nosso cálculo. Tá? E aqui vai ser da NAND, que é para a gente poder terminar. Tá? Então, sem qualquer valor, 0, 0, se ele retornaria 0. Beleza? Ele retornaria 0. Aqui, ele retornaria menos 0,5 em cada um deles. Né? E aqui, ele retornaria 1. E aqui ele retornaria também, ele retornaria menos 1, por exemplo. Então, como que a gente poderia fazer de um jeito para o 0 ser um valor maior que 1? E não interferir nesses outros aqui? Né? Eu poderia colocar 0,1, por exemplo. Então, se eu fizesse aqui, ó, 0 com 0, e eu colocasse 0,1, 0,1. Se eu colocasse aqui, que seria menos 0,5, este daqui seria menos 0,4, este daqui seria menos 0,4, e este outro aqui seria menos 0,9. Que é o contrário da E, da OU, neste caso, né? Que é exatamente o que a gente fez aqui. Então,
se nós viéssemos aqui e simplesmente colocássemos um valor de 0,1, né? E eu vou tacar aqui, eu vou tirar os comentários, pau e pau. Se eu executar, olha aí, ó. Lógico, né? Não deu erro. Pô. Não executei aqui para poder que ela funcionasse. Então, olha aí, ó. Não, a porta NAND tá certo. Exatamente isso aí, ó. Ah, não. Espera aí que eu errei. Porque a porta NAND isso daqui tem que dar 0 e esses outros aqui tem que dar 1. Todos esses daqui tem que dar 1. Então eu errei nesse caso. Então como que a gente poderia fazer para uma porta NAND, né? Então vamos voltar para o nosso cálculo. Né? Então, por exemplo, aqui, já errei. É só esse último que tem que dar 0. Esse último aqui tem que dar 0. O resto tem que dar 1. Beleza, meus dois parâmetros já são menos 0,5. Se tiver 0 e 0, eu tenho que ter um valor positivo. Né? Então, por exemplo, vamos dizer aqui que por enquanto o nosso B também é igual a 0,1, por exemplo. Então aqui eu vou ter 0,1. Aqui eu vou ter, se for com 0,1, por exemplo, se eu tiver, eu vou ter menos 0,4. Aqui eu também vou ter menos 0,4. E aqui eu vou ter menos 0,9. O que já não é o nosso caso. Né? Esse último aqui ele tem que ser negativo. Então veja que, você está vendo esses dois valores aqui? Esses três valores aqui? Né? Esses três valores aqui eles têm que ser maior que 1. Eles têm que ser maior que 0, perdão. Então o nosso peso ele não pode ser igual a 1. Vamos colocar, por exemplo, o B igual a 7, 0,7, perdão. Porque aí como é que fica? Aqui ficaria 0,7, aqui ficaria 0,2, 0,2 e aqui menos 0,3. Agora vai dar certo. Se a gente tacar aqui menos, se eu colocar aqui um valor 7, perdão, se eu colocar aqui 0,7, por exemplo, executar, eu rodar novamente, agora sim está dando certo. Veja que meu NAND agora está certinho. Porta E só é igual, só é 1 quando os dois são 1. Porta OU só é 0 quando os dois são 0. E porta NAND só é 0 quando os dois são 1. E a gente fechou. Beleza? No próximo vídeo agora a gente vai falar um pouco sobre combinação dessas benditas dessas portas, né? Porque vamos tentar fazer uma, assim como está aqui no livro, né? Vamos fazer uma porta XOR, né? Ou exclusivo. Eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, tá bom? Beijos carinhosos da bunda de vocês e até mais.